Olá! Na jornada de aprender inglês, tem uma coisinha que sempre pega: a diferença entre if e whether. As duas parecem significar se, certo? Mas na prática, o uso errado pode criar uma baita confusão. Hoje a gente vai decifrar esse código de uma vez por todas. A grande pergunta é essa, né? Quando é que a gente usa uma ou outra? Porque apesar de parecerem sinônimos, a escolha errada pode sim alterar completamente o sentido de uma frase. Então vamos entender direitinho quando e por que usar if ou whether. Bom, nosso roteiro para hoje está bem direto. Primeiro, vamos ver o que elas têm em comum. Depois, as regras que valem só para o weather, o superpoder do if, como a escolha de uma ou outra pode mudar tudo. E no final, a gente fecha com os pontos mais importantes. Ok, vamos começar pelo mais fácil, o ponto em comum. A boa notícia é que em perguntas indiretas de sim ou não, if e whether podem muitas vezes ser usados sem diferença de sentido. Olhando esses exemplos, o significado é exatamente o mesmo. A diferença aqui é mais de estilo. Sabe, if acaba sendo um pouquinho mais comum, mais informal na fala do dia a dia. Mas, no fim das contas, as duas formas estão corretíssimas para relatar a pergunta. E aqui vem o primeiro detalhe que já faz diferença: a formalidade. Em situações mais sérias, como num e-mail de trabalho ou num texto acadêmico, o whether é a escolha que soa mais precisa, mais polida. Este exemplo de um ambiente de negócios mostra isso perfeitamente. A frase está apresentando duas alternativas bem claras, e essa estrutura, whether or, é simplesmente ideal para isso. Dá um tom mais formal, mais decisivo para a coisa toda. Agora, vamos para a parte mais importante. Existem situações em que usar if está simplesmente errado, não tem negociação. Conhecer essas regras já elimina, assim, a maior parte da confusão. São três regrinhas de ouro. Se a frase se encaixar em uma delas, não tem nem o que pensar. A escolha é sempre whether. Sem exceção. Regra número 1. Whether é obrigatório logo depois de preposições como about, of ou on. A construção about if, por exemplo, ela simplesmente não soa natural em inglês. É estranha. A segunda regra é essa: whether é usado antes de um verbo no infinitivo, como to get married aqui. Essa estrutura whether to é super comum e é uma estrutura fixa em inglês. E a terceira regra, quando a oração inteira, como whether she can stay with us, funciona como o sujeito da frase, ela tem que obrigatoriamente começar com o whether. Certo, agora vamos virar a chave